Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje vamos finalizar o nosso tapete talismã luxo. Na videoaula anterior fizemos aqui essa carreirinha de pontos baixos, fazendo ponto sobre ponto. Caso você não tenha visto como fazer nenhuma parte e quer fazer, vou deixar todos os links lá embaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então aqui pessoal, vamos finalizar o nosso tapete. Lembra das 3 correntinhas que deixamos ali reservadas? Eu vou introduzir a minha agulha na segunda correntinha e vou desmanchar aqui. Então, a gente vai ficar com uma correntinha e a alcinha aqui na agulha. Aqui a gente tem o nosso ponto baixo, onde está na direção aqui, onde estavam nossas 3 correntinhas. Só que eu vou iniciar no próximo ponto baixo, que é onde anteriormente era o nosso ponto agarradinho. Então, vou introduzir aqui no próximo ponto baixo, onde era o ponto agarradinho, e vou iniciar fazendo um ponto baixo aqui, ficando assim. Aqui, pessoal, nosso bico vai ter sempre a mesma repetição. Eu vou iniciar aqui fazendo sempre 7 pontos baixos, um para cada ponto baixo de base. Vou fazer 5 correntinhas e vou pular sempre 3 pontos baixos de base, tá bom? Para iniciar aqui, eu vou iniciar com apenas 5. E quando eu for finalizar, eu finalizo com 2 pontos baixos aqui, tá bom? Então, a gente fez o primeiro ponto baixo. No próximo, eu completo o segundo ponto baixo. No próximo, eu completo o terceiro ponto baixo. No próximo, eu vou completar o quarto. E no próximo, o quinto ponto baixo, ficando assim. Então, a gente tem 5 pontos baixos, um em cada ponto baixo da carreira anterior. Trabalho aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vou pular 3 pontos baixos de base. No quarto ponto, vou iniciar o meu primeiro ponto baixo dos 7 que vamos fazer agora. No próximo, então, completo o segundo ponto baixo. No próximo, eu completo o terceiro. No próximo, eu completo o quarto. No próximo, eu completo o quinto. No próximo, eu completo o sexto. E no próximo, eu completo aqui, então, o sétimo ponto baixo. Ficando com 7 pontos baixos, um em cada ponto baixo da carreira anterior. Faço agora 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vou pular 3 pontos baixos de base. No quarto ponto, vou iniciar o meu primeiro ponto baixo dos próximos 7. Feito o primeiro pontinho baixo, no próximo ponto baixo, eu completo o segundo ponto baixo de base. No próximo, eu vou completar o terceiro ponto baixo. No próximo, eu completo o quarto. No próximo, eu completo o quinto. No próximo, eu completo o sexto. No próximo, eu completo de número 7. Então, a gente completou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Um em cada ponto baixo da carreira anterior. Trabalho novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vou pular 3 pontos baixos de base. No quarto ponto, inicio o primeiro ponto baixo dos próximos 7. Aqui, pessoal, é uma repetição. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso tapete. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, e já estou finalizando, fazendo a mesma repetição que expliquei para vocês anteriormente. Estamos trabalhando sempre 7 pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto baixo feito da carreira anterior. Finalizou 7 pontos baixos, é só fazer 5 correntes, pular 3 pontos baixos de base. Aqui eu já iniciei com 3 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou completar 4. No próximo, eu completo 5. No próximo, eu completo 6. E no próximo, eu completo 7 pontos baixos. Finalizei aqui o meu 7º ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 3 pontos baixos de base. No quarto ponto, vou iniciar, então, fazendo um ponto baixo. Então, aqui, pessoal, a gente vai finalizar com os 2 pontos baixos que estava faltando. Então, aqui a gente iniciou com 5, certo? A gente já fez, então, um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou completar aqui o meu segundo ponto baixo que estava faltando. Assim, eu completei os 7 pontos baixos aqui neste primeiro desenho, certo?
Então, eu venho no primeiro ponto baixo onde iniciamos a carreira e finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo desta forma. Aqui, se você trabalhou os aumentos que eu expliquei aqui na terceira videoaula, ou você fez igual eu sem nenhum aumento, tá certinho aqui o seu bico final, tá bom? Então, aqui, a gente vai iniciar a nossa segunda carreira do bico no mesmo lugar onde a gente está aqui com o nosso fio. A gente vai minguar agora 2 pontos baixos do início e 1 ponto baixo do final. E vamos ter nessa carreira 4 pontinhos baixos. Então, vou introduzir aqui agora no mesmo lugar onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou introduzir aqui, então, a minha agulha e vou iniciar aqui fazendo o meu primeiro pontinho baixo. No próximo, eu vou fazer o segundo ponto baixo, no próximo, o terceiro, e no próximo, o quarto ponto baixo da minha carreira. Então, a gente sempre vai minguar aqui os 2 do início e 1 do final. Faço agora uma corrente. Na argolinha de 5 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, já trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizei aqui, então, o meu 7º ponto alto, eu vou fazer uma corrente e vou minguar esses 2 pontos baixos do início. No terceiro ponto baixo, eu vou iniciar o meu primeiro ponto baixo dos 4. Então, por enquanto, vai ficando assim. No próximo ponto, eu completo o meu segundo ponto baixo. No próximo, eu completo o terceiro. E no próximo, eu completo o quarto. Então, eu minguei os 2 do início e 1 ponto baixo aqui do final. Faço uma corrente. Na argolinha de 5 correntes, trabalho 7 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizei aqui, então, os 7 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, pulo os 2 pontos baixos do início, no terceiro ponto, eu inicio o meu primeiro ponto baixo dos 4. No próximo, eu completo o segundo, no próximo, o terceiro, e no próximo, eu completo aqui, então, os 4 pontos baixos, ficando assim por enquanto. Faço uma corrente, na argolinha de 5 correntes, trabalho 7 pontos altos. Assim, eu vou repetir até chegar no final, sempre com essa mesma repetição. Em todas as argolinhas de 5 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos altos. Após finalizar, então, os 7 pontos altos, faço uma corrente, pulo os 2 pontos baixos, venho no terceiro ponto baixo e inicio o meu primeiro ponto baixo dos 4. Então, assim, eu vou fazer até chegar no final. Então, eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, e já estou finalizando a minha carreirinha. Aqui, eu trabalhei 7 pontos altos em cada uma das minhas argolinhas de 5 correntinhas e 4 pontos baixos, onde anteriormente eu tinha 7. Então, sempre eu faço uma corrente, pego a argolinha de 5 correntinhas, trabalho nela 7 pontos altos. Então, aqui eu estou no meu último biquinho. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Após finalizar aqui, então, o 7º ponto alto, faço uma corrente, venho, então, no primeiro ponto baixo onde iniciamos e finalizo a minha carreira fazendo aqui, então, um ponto baixíssimo. Finalizei aqui, então, a minha carreira. A próxima carreirinha aqui vai ser a do ponto siri, tá certo? Então, aqui, para fazer a do ponto siri, eu vou minguar apenas o primeiro pontinho baixo aqui. E vamos ter 3 pontos baixos nessa carreira. Então, vou introduzir no meu próximo ponto baixo, vou fazer o ponto baixíssimo, vou voltar aqui no mesmo pontinho, vou alongar o fio e vou iniciar fazendo o meu primeiro ponto baixo. No próximo, eu completo o segundo ponto baixo e no próximo, o terceiro ponto baixo. Faço uma correntinha. Agora, nos 7 pontos altos, vamos ter a mesma repetição. Eu trabalho um ponto baixíssimo, feito o ponto baixíssimo, faço uma corrente.
Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Aí, vai ficando com este detalhe aqui na nossa peça. Então, a gente vai fazer assim nos 7 pontos altos. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Quando chega aqui no nosso último ponto, vamos trabalhar o ponto baixíssimo e vamos fazer uma correntinha. Para dar início aos próximos pontos baixos, não tem necessidade de fazer uma correntinha, porque aqui a gente já tem. Então, a gente vai pular apenas o primeiro ponto baixo. No próximo ponto, eu vou iniciar o meu primeiro ponto baixo dos 3. Aí, vai ficando desta forma aqui, por enquanto. No próximo ponto, eu completo o segundo e no próximo, meu terceiro ponto baixo, ficando assim. Agora, faço uma corrente e vamos dar início novamente ao ponto siri. Trabalho um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Assim, vamos fazer nos 7 pontos altos, sempre trabalhando um ponto baixíssimo e uma correntinha. Quando a gente chega no último ponto, eu trabalho o ponto baixíssimo e uma correntinha da mesma forma. Aí, para dar início aos próximos pontos baixos, eu não inicio fazendo a correntinha, porque aqui a gente já tem a correntinha feita. Eu apenas pulo o primeiro ponto baixo. No segundo, inicio o primeiro ponto baixo dos 3. Assim, vamos fazer a volta toda aqui do nosso tapete com essa mesma repetição. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui na minha carreira e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, e já estou finalizando a minha carreirinha que eu estou fazendo os pontos siris. Sempre fazendo 3 pontos baixos, pulando sempre o primeiro ponto baixo da carreira anterior. Para iniciar o ponto siri, estou fazendo uma correntinha para iniciar, e nos 7 pontos altos eu faço a mesma repetição. Sempre trabalho um ponto baixíssimo e uma corrente em cada um dos nossos 7 pontos altos feitos na argolinha de 5 correntinhas. Então, a gente trabalha um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Para finalizar a nossa carreira, é só vir aqui no primeiro ponto baixo onde iniciamos e finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Para dar início à próxima carreira, eu vou subir com 3 correntinhas aqui e vou puxar um pedaço maior de fio e vou deixar essa cor aqui reservada, tá bom? Eu vou trabalhar novamente com o fio goiaba para dar um contraste aqui de cores no nosso bico, tá certo? Então, aqui eu vou pegar novamente o fio, da mesma cor que eu utilizei aqui, e vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha aqui na minha agulha, deixando um pedacinho maior de fio para depois a gente poder embutir essa pontinha. Aqui a gente tinha 3 pontos baixos, certo? Eu vou minguar este primeiro ponto baixo onde estão nossas 3 correntinhas. Eu vou vir no ponto do meio, que é o segundo ponto baixo, e vou iniciar fazendo aqui um ponto baixo. Então, eu vou dar uma firmadinha aqui, trabalho o meu primeiro ponto baixo. Já pego aqui o meu fio e trago ele aqui na minha direção pra gente já embutir ele aqui. No próximo ponto, vou fazer aqui, então, o meu segundo pontinho baixo, ficando assim. Agora, a gente vai dar início aos nossos pontos altos duplos. Faço agora uma correntinha para iniciar. Enrolo 1, 2 vezes o fio aqui na minha agulha. Vou introduzir agora do lado avesso para o lado direito, bem aqui na cabecinha do ponto alto a minha agulha. Introduzir, eu vou vir aqui em direção à cabecinha do segundo ponto. Vou introduzir e agora eu vou buscar aqui o meu fio. Busquei o fio, eu dou uma pequena alongadinha, tiro então a primeira laçada, busco o fio, tiro a segunda laçada, busco o fio e fecho aqui meu primeiro ponto alto duplo, ficando com este detalhe aqui agora. Faço uma correntinha de separação.
Enrolo novamente 2 vezes o fio na minha agulha. Vou introduzir agora da mesma forma do lado avesso para o lado direito, na cabecinha do segundo ponto, em direção à cabecinha do terceiro ponto. Vou buscar aqui então meu fio, busquei, eu vou tirar a primeira laçada, busco o fio, tiro a segunda laçada, busco o fio e fecho meu ponto alto duplo, ficando assim por enquanto. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio aqui na agulha. Vou introduzir agora na cabecinha do terceiro ponto, em direção à cabecinha do quarto ponto. Busco aqui o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho meu ponto alto duplo, ficando assim. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio na agulha. Vou introduzir agora na cabecinha do quarto ponto, em direção à cabecinha do quinto ponto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho meu ponto alto duplo, ficando desta forma aqui por enquanto. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Agora, eu vou introduzir aqui na cabecinha do quinto ponto, em direção à cabecinha do sexto ponto. Busco aqui o meu fio, tiro então a primeira laçada, tiro a segunda e fecho meu ponto alto duplo, ficando assim. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Agora, eu vou introduzir na cabecinha do sexto ponto, em direção à cabecinha do sétimo ponto. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo, ficando assim. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio na agulha. Para fazer o sétimo ponto alto duplo, eu vou introduzir aqui na cabecinha do sétimo ponto alto duplo. Aí, você pode finalizar aqui de 2 formas. Ou você pega aqui por fora do ponto, ou então você dá uma viradinha aqui, tá vendo a correntinha que a gente fez aqui na carreira anterior? Para iniciar uma correntinha, o ponto baixo, você dá uma viradinha e bem aqui, ó, nesse espacinho pequenininho, você pode introduzir aqui bem nesse espacinho. Aqui fica bem apertadinho, mas dá para introduzir. Aí, você busca aqui o fio, busquei o fio, vou tirar a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo, ficando desta forma aqui. Aí, faz uma correntinha. Aqui, eu vou pular o primeiro ponto baixo. No segundo, inicio o primeiro ponto baixo. No próximo, o segundo pontinho baixo, ficando assim por enquanto. Faço uma corrente. Novamente, eu vou repetir os 7 pontos altos duplos. Sempre enrolando, então, 2 vezes o fio na agulha. Vai introduzir sempre da mesma forma. Introduz aqui do lado avesso para o lado direito, em direção do primeiro ponto, em direção à cabecinha do próximo ponto. Introduziu, busca aqui o fio, buscou, tira a primeira laçada, tira a segunda e fecha o ponto alto duplo, ficando com este detalhe aqui. Faz uma corrente, enrola 2 vezes. Vem agora na cabecinha do segundo, em direção à cabecinha do terceiro ponto. Trabalha aqui, então, o segundo ponto alto duplo. Faz uma corrente, enrola 2 vezes. Vem, então, na cabecinha do terceiro ponto, em direção à cabecinha do quarto ponto. Busca o fio, tira sempre a primeira laçadinha, busca o fio, tira a segunda, busca o fio e fecha o ponto alto duplo, ficando assim. Faz uma corrente, enrola 2 vezes o fio na agulha. Agora, você vai vir, então, no quarto ponto, em direção à cabecinha do quinto ponto. Busca o fio, tira a primeira laçada, tira a segunda e fecha o ponto alto duplo. Assim, fica bem bonito o nosso detalhe do ponto siri. Faz uma corrente, enrola 2 vezes o fio na agulha. Agora, eu vou introduzir na cabecinha do quinto ponto, em direção à cabecinha do sexto ponto. Faço aqui, então, meu ponto alto duplo e trabalho uma corrente. Enrolo 2 vezes. Agora, eu venho na cabecinha do sexto ponto, em direção à cabecinha do sétimo ponto. Trabalho aqui, então, o meu sexto ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio na agulha. Agora, eu venho na cabecinha do sétimo ponto alto duplo. Como eu expliquei pra vocês, aqui eu vou pegar dentro dessa alcinha aqui da correntinha, tá vendo? Nesse espacinho que a gente tem aqui. Aí, eu vou introduzir aqui dentro, vou buscar aqui o meu fio, busquei, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando desta forma aqui por enquanto. Assim, vamos fazer, pessoal, a volta toda do nosso tapete, sempre com essa mesma repetição. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui, fazendo essa mesma sequência aqui em todos os meus bicos, e já retorno novamente com vocês. Pronto!
Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui então, e já estou finalizando a minha carreira. Em que eu estou trabalhando sempre 2 pontos baixos, a gente mingua apenas o primeiro pontinho e trabalha ponto baixo sobre cada ponto baixo feito. Aí eu faço uma correntinha, e aqui em todos os 7 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, sempre eu vou enrolar 2 vezes o fio na minha agulha, vou introduzir do lado avesso para o lado direito, na cabecinha do ponto alto, em direção à cabecinha do próximo ponto. Eu busco aqui o meu fio, busquei, eu tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo, ficando assim. Faz uma corrente, enrola 2 vezes, vou introduzir agora na cabecinha do segundo ponto, em direção à cabecinha do terceiro ponto. Aqui, então, eu trabalho o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Pego agora na cabecinha do terceiro ponto, em direção à cabecinha do quarto ponto. Trabalho, então, o terceiro ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Vou introduzir agora no quarto ponto, em direção à cabecinha do quinto ponto. Busco aqui o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho meu ponto alto duplo, ficando desta forma aqui. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Vou introduzir agora na cabecinha do quinto ponto, em direção à cabecinha do sexto ponto. Tiro a primeira laçadinha, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo, ficando assim por enquanto. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Vou introduzir agora na cabecinha do sexto ponto, em direção à cabecinha do sétimo ponto. Trabalho aqui, então, o meu ponto alto duplo, ficando assim. Para finalizar os pontos altos duplos, eu faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Quando chega aqui no nosso sétimo ponto alto duplo, eu vou introduzir na cabecinha do sétimo ponto, e aqui você pode pegar ou por fora, ou você dá uma viradinha aqui dentro da correntinha que você fez da carreira anterior, você introduz, busca aqui o fio, busquei, eu vou tirar a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo, ficando desta forma aqui. Então, você pode pegar ou por fora ou aqui na correntinha, tá bom? Para finalizar a nossa carreira, eu vou fazer uma corrente e vou deixar essa argolinha aqui de 3 correntinhas aqui reservada na parte de trás. Eu vou vir, então, no primeiro ponto baixo onde iniciamos e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque essa parte aqui com a cor goiaba já ficou finalizada. Eu vou embutir essa pontinha de linha aqui que ficou para não ter o perigo de desmanchar. Então, eu vou passar ela aqui pro meu lado avesso, para depois darmos continuidade com o fio que eu deixei ali reservado. Então, vou passar aqui mais um pouco entre os pontos e vou deixar para me embutir tudo no final, para me aproveitar para gravar o final aqui para vocês, tá bom? Lembra das 3 correntinhas que eu deixei aqui reservadas? Eu vou deixar apenas uma correntinha, então, eu vou introduzir a minha agulha na segunda corrente e vou desmanchar aqui, certo? Agora, pessoal, eu vou introduzir a minha agulha. Vou pular apenas o primeiro pontinho baixo e no meu segundo ponto baixo da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Aqui a gente tem a nossa correntinha e os 7 pontos altos duplos. Eu vou iniciar fazendo aqui um ponto baixo no primeiro espaço de uma correntinha aqui ao lado do primeiro ponto alto duplo. Aqui, então, eu faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, vamos dar início aos pontos picôs. Faço, então, 3 correntinhas. Feito 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas aqui e fecho com ponto baixo, formando o meu primeiro ponto picô desta forma aqui por enquanto. Venho no próximo espacinho de uma corrente, trabalho um ponto baixo. Novamente, vou fazer 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o meu segundo ponto picô. Venho no meu próximo espacinho, trabalho um ponto baixo, ficando assim. Novamente, vou fazer 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o meu terceiro ponto picô. Venho no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo, ficando assim. Novamente, faço 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Vou para o próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas do ponto e fecho com ponto baixo. Aqui, então, eu formei o meu quinto ponto picô. Venho no meu próximo espacinho, prendo com um ponto baixo, ficando assim por enquanto. Novamente, faço 3 correntinhas.
Pego nas duas alcinhas do ponto, fecho com um ponto baixo. Aqui, então, eu formei o meu sexto ponto picô. Venho no meu próximo espacinho, prendo com um ponto baixo, ficando assim. Novamente, faço 3 correntinhas. Feito 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas do ponto e fecho com ponto baixo, formando aqui o meu sétimo e último ponto picô. Venho aqui agora no meu espacinho de uma corrente e prendo com um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, pessoal, eu vou fazer um ponto baixo no meu segundo ponto baixo da carreira anterior. Feito aqui um ponto baixo no segundo ponto, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo no meu primeiro espaço de uma correntinha, ficando desta forma aqui por enquanto. E agora eu vou seguir com os meus pontos picôs novamente. Caso o seu fique embabadado com os 7 pontos picôs, você pode finalizar apenas aqui com 6. Aí, você vai finalizar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai prender aqui com ponto baixo, certo? Isso se o seu ficar embabadado. Após finalizar aqui com um ponto baixo, aí você não vai fazer o ponto baixo no espaço de uma corrente. Você vai vir direto aqui no segundo ponto e vai prender com um ponto baixo. Aí, você vai no próximo espacinho de uma corrente e vai iniciar o primeiro pontinho baixo. E assim vai dar continuidade aos pontos picôs. Aí, você vai ficar com 6 pontos picôs aqui, certo? Aí, você inicia fazendo 3 correntinhas, pega nas duas laçadinhas e fecha, formando o primeiro ponto picô. Vai no próximo espacinho, prende com um ponto baixo. Aí, você vai repetir e sempre você vai ter 6 pontos picôs aqui, certo? Se você achar que o seu for repuxar com 6, você pode trabalhar aqui com 7 pontos picôs. Então, após você finalizar aqui um ponto baixo ao lado aqui do nosso sétimo ponto alto duplo, é só fazer 3 correntinhas. Você vai pegar nas duas alcinhas do ponto e vai fechar aqui com ponto baixo, formando o sétimo ponto picô. Aí, você vai vir aqui, ó, no espaçozinho de uma corrente ao lado do primeiro ponto baixo e vai fazer um ponto baixo, ficando, então, com 7 pontinhos picôs. Porque aqui depende muito da tensão do seu ponto. Aí, você vai ver se você vai ser necessário colocar 7 ou apenas 6. Finalizou aqui, então, o ponto baixo após fazer o sétimo ponto picô. Aí, você vem aqui no segundo ponto, trabalha um ponto baixo e inicia o biquinho novamente, fazendo o primeiro ponto baixo ao lado do primeiro ponto alto duplo. Aí, você vai fazer um ponto baixo e vai iniciar novamente, fazendo 3 correntinhas, pega nas duas alcinhas do ponto, fecha com ponto baixo, formando o primeiro ponto picô. Vai para o próximo espacinho, prende com um ponto baixo. Novamente, faz 3 correntinhas, pega nas duas alcinhas e fecha com ponto baixo, formando o segundo ponto picô. Vai no próximo espacinho, faz um ponto baixo. Novamente, faz 3 correntinhas. Pega sempre nas duas alcinhas e fecha com ponto baixo, formando o ponto picô. Vai no próximo espacinho, trabalha um ponto baixo. E assim vamos fazer até finalizar os nossos pontos picôs. Aí, você vai ver quantos pontos picôs fica melhor no seu bico. Você pode trabalhar com 6 ou com 7 pontos picôs aqui, tá bom? Então, já estou finalizando o meu segundo bico, fazendo 3 correntinhas. Pega nas duas alcinhas e fecha com ponto baixo. Vai no próximo espacinho, prende com um ponto baixo, ficando assim. Aí, você vai fazer 3 correntinhas, pega nas duas alcinhas e fecha aqui com ponto baixo, formando o sétimo ponto picô. Aqui, então, pessoal, a gente vai fazer um ponto baixo bem ao lado do primeiro pontinho baixo, ficando com 7 pontos picôs aqui, desta forma. Aqui eu vou dar uma pequena sugestão também para vocês, caso vocês queiram fazer no finalzinho aqui do seu tapete. Após fazer o ponto baixo aqui, após fazer o de número 7, lembra que quando a gente iniciou aqui o nosso bico, a gente iniciou com 7 pontos baixos aqui? Então, você pode prender com um ponto alto bem alongado, aqui bem no quarto ponto aqui, que é o ponto do meio. Então, a gente vai deixar 3 pontos baixos de um lado e 3 pontos baixos de outro. Aí, aqui, você vai introduzir aqui, por exemplo, no quarto pontinho, bem aqui no meio, vou introduzir aqui e vou buscar aqui o meu fio. Busquei, eu vou alongar para ficar da altura aqui, como se eu fosse fazer um ponto baixo. Aí, aqui eu fecho o meu ponto alto, certo?
Fechei aqui, então, o meu ponto alto, aí eu vou iniciar bem aqui do ladinho, no nosso primeiro pontinho, fazendo um ponto baixo, ficando assim. Aqui também fica um detalhe bem bonito. Eu fiz o meu tapete da cor Havana com este detalhe aqui, tá bom? Que é este que eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. Aí você pode optar qual bico você acha que fica melhor e de acordo com a tensão aqui do seu ponto, tá certo? Então, pessoal, aqui no meu é o seguinte, eu vou trabalhar todos os meus biquinhos com 6 pontos baixos, igual eu ensinei pra vocês na primeira explicação, tá bom? Porque eu tenho um ponto mais folgadinho. Neste tapete vermelho aqui, que eu estou ensinando na videoaula, eu vou trabalhar com apenas 6 pontos picôs, igual eu ensinei primeiro. A Dani trabalhou dela com 7 pontos picôs, igual eu ensinei pra vocês aqui, tá bom? E no tapete que eu mostrei pra vocês, a Havana, eu trabalhei com 7 pontos picôs, porém eu fiz esse ponto alongado bem aqui no ponto do meio para juntar aqui os nossos biquinhos, tá bom? Então, deixa aí pra vocês essas 3 opções de bico para você poder finalizar aqui o seu tapete Talismã Luxo, tá bom? Como é apenas uma repetição de pontos, então, eu vou fazer todos os meus biquinhos com 6 pontos picôs, porque vai ficar melhor na tensão do meu ponto. Então, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Finalizei aqui o meu de número 6, aí eu não vou fazer aqui no espacinho, eu vou vir direto aqui pro próximo espaço, faço um ponto baixo, meu espaço não, gente, perdão, no segundo pontinho, aí eu venho no espacinho ao lado do primeiro ponto e inicio o meu primeiro ponto baixo para dar início aos próximos 6, tá bom? Então, pessoal, vou dar uma adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui, então, os meus pontos picôs. Fiz aqui, então, 6 pontos picôs, vem no próximo ponto de espaço, trabalho um ponto baixo. Aqui, pessoal, é igual eu expliquei para vocês anteriormente. Se você quiser fazer com 6, você vai prender aqui o ponto baixo ao lado do 7º ponto alto, certo? Aí, você vai vir direto para o segundo ponto baixo e vai fazer aqui, então, um ponto baixo. Assim, você vai ficar com 6 pontos picôs, igual eu fiz aqui no meu bico. Lembrando, se você quiser fazer com 7, após você prender com um ponto baixo aqui ao lado do 7º ponto alto duplo, você vai fazer aqui, então, 3 correntinhas, vai pegar nas 2 alcinhas e vai fechar com ponto baixo, formando o 7º ponto picô. Aí, você vem aqui ao lado do primeiro ponto baixo no espaço, ao lado aqui do 7º ponto alto duplo, e prende aqui, então, com um ponto baixo. Assim, você vai ter 7 pontinhos picôs, certo? Aqui, então, você vem no segundo ponto, prende com um ponto baixo. Aqui também eu dei a sugestão para vocês de prenderem aqui com um ponto alto, caso você queira fazer com 7. Aí, você vai laçar aqui, vai vir no 4º pontinho, deixando 3 de cada lado, vai buscar aqui e vai trabalhar aqui, então, um ponto alto. Fez o ponto alto, vem do lado do espaço, faz um ponto baixo, tá bom? Então, eu dei pra vocês 3 opções para vocês finalizarem aqui o seu tapete. No meu, eu estou fazendo com apenas 6 pontos picôs, tá vendo? Caso você queira fazer com este detalhezinho aqui, eu vou deixar lá embaixo na descrição do nosso vídeo o link que eu ensino a fazer aqui o ponto picô com o ponto alto, igual eu expliquei aqui pra vocês agora, tá certo? Então, aqui, finalizei com o ponto baixo, eu optei fazer por 6 pontos picôs. Aí, eu venho aqui no segundo ponto baixo, prendo com o ponto baixo. Venho do lado do primeiro ponto alto duplo, trabalho um pontinho baixo. Faço, então, 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, fecho com o ponto baixo, formando o meu primeiro ponto picô. Finalizei aqui, então, meu primeiro ponto picô, venho no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo sempre o ponto picô, e após fazer o ponto picô, venho no próximo espacinho, trabalho um pontinho baixo. Aqui no meu, então, eu vou fazer com apenas 6. Então, eu faço ponto picô, venho no próximo espaço, um ponto baixo. Faço novamente o ponto picô, venho no próximo espacinho, um ponto baixo. Faço, então, o ponto picô, venho no próximo espacinho, um ponto baixo. O ponto picô sempre eu faço com 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Aqui, então, como eu vou fazer apenas com 6, eu vou ter o ponto baixo ao lado do 7º ponto alto, tá? Duplo, ele vai ficar desta forma aqui.
Para finalizar a minha carreira, então, eu vou vir aqui, bem no meu primeiro ponto baixo onde iniciei, nessa alcinha aqui, e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu já posso puxar um pedaço maior de fio e já posso cortar aqui, porque agora é só embutir as pontinhas de linha que ficaram. Espero que vocês tenham gostado demais desse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!